Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Vamos? Eu queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias, por favor, em 1 de Reis, capítulo 21. Primeira de Reis, capítulo 21. E antes de entrarmos no tema e naquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a vocês hoje, eu quero deixar dois conselhos. Primeiro, aproveitar para desejar bom ano a todos e a todos aqueles que nos ouvem ou que nos veem. Muito bom ano a todos vocês, com a paz do Senhor, mas acima de tudo com a bênção de Deus, e que nós façamos por isso, que andemos em obediência à sua palavra. Porque se nós andarmos em obediência a Deus, duas coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, andando em obediência gera fé, porque nós só conseguimos obedecer àquilo que acreditamos. É impossível obedecer em quem não acreditamos. Segundo, ter fé e acreditar faz com que Ele nos recompense e nos abençoe e nos galardoe. E é a única maneira que nós temos de ter a bênção permanente em nós. Amém? Pronto. Dois conselhos. Primeiro, orar pelo menos o dobro do que oramos em 2025. Vamos precisar de orar o dobro. Mas também os resultados serão exponencialmente maiores. Ok? Mas temos que orar muito mais. E o segundo conselho é nunca permitir que o lixo entre no nosso coração ou permaneça. Todos nós vemos coisas erradas na televisão, de uma maneira ou de outra, fortuitamente, por opção, não interessa, mas seja por ver, ouvir, por ler, seja por falar ou por mágoa, que nós tenhamos sempre a vassourinha para varrer essa porcaria fora. Perdoar, pedir perdão, arrepender, rejeitar, odiar aquilo que fizemos de errado. Ok? Vocês estão-me a compreender? Isto é mesmo vital. O que eu quero falar com vocês hoje é de uma coisa que o mundo acha que é uma coisa sobrenatural, e uns põem copos de água com sal por trás da porta, outros põem, sério, outros põem ferraduras por cima da porta, há quem ponha aquelas plantas que parecem a espada de São Jorge, não sei aonde, há quem faça, há quem ponha, ouçam bem, pensos rápidos no umbigo, certo? Pronto. Há quem, não interessa, há muitos métodos de tentar, supostamente, afugentar isto. Ora, isto que vamos falar é sobrenatural, é demoníaco, maligno, mas eu tenho que falar. E tenho que falar porque isso pode até surgir entre nós, os filhos de Deus. Chama-se ciúme. Ciúme e inveja. Parece que é uma coisa, não é? Mas isso é holística, uma coisa... Não, mas isso é esotérica, não é? Dos outros. Não é. A Bíblia chama-lhe sentimento faccioso. Porque a inveja e o ciúme, o apóstolo Paulo até diz assim, se tendes amarga inveja, chama-lhe amarga inveja. Porquê amarga inveja? Porque, por exemplo, eu posso vos dizer que, e acho que é uma forma de explicar, nunca fui pessoa de ter inveja daquilo que os outros pastores têm, ou supostamente têm. Eu sempre fui aquele que,
quando me mostravam, eu dizia, pá, glória a Deus, pá, estou mesmo contente por ti, que Deus te abençoe, que o Senhor te faça prosseguir nesse caminho. Nunca fui pessoa de arrazoar. Como é que ele conseguiu? É o filho da mãe. Filho da mãe pode-se dizer, já sou. Pronto. Epá, como é que é possível? Não, nunca fui. Na minha vida pessoal, ibidem. Se o outro tem uma televisão que ocupa a parede toda da sala e a minha só ocupa um bocado, epá, ainda bem que tens uma televisão dessa, ainda bem que vês televisão de óculos escuros, ainda bem que não precisas de acender a luz da sala. Mas eu não preciso ser uma coisa igual. Ainda bem que o teu carro voa, o meu ainda só anda. Pronto. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Ou seja, nunca fui invejoso, nunca tive ciúme, nem entre irmãos, no meu próprio irmão, nunca fui ciumento dele. Não, mesmo quando era miúdo, não. E agora que sou adulto, casado, não tenho esse costume de... Olha para aqueles, conseguem isto, eu ainda não consegui. Não. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira. Não. Eu sou o primeiro. Aqueles que eu gosto, aqueles que eu amo, quando eles me dizem comprei este carro era o carro dos meus sonhos. Epá, se eram os teus sonhos, também era o meu. Estou feliz por ti. A tua casa, tens a tua casinha e agora vais fazer isto. Epá, estou feliz por ti. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não? O quê? Tens um novo emprego com um novo salário. Super mega feliz por ti. Nunca fui e não acredito que alguma vez venha a ser, porque eu conheço o meu coração e sei quem é o Senhor deste coração, que alguma vez venha a ser, até porque eu querendo sempre mais, eu não preciso de querer o que é dos outros, porque o que é dos outros, o que é meu, e o que é de Deus para cada um de nós, é de Deus para cada um de nós e ninguém nos pode tirar. Amém? Perceberam a minha introdução? Pronto. Mas, infelizmente, há muito bom cristão que se deixa levar pelo ciúme e pela amarga inveja. O apóstolo Paulo chama-lhe amarga. Porquê? Porque a pessoa põe tudo em causa. Até Deus põe em causa, se possível for, quando tem inveja e ciúme de alguém. Por isso o apóstolo Paulo diz, se temos amarga inveja, e há sentimento faccioso. Vocês já repararam que a inveja e o ciúme separa as pessoas? É verdade. No trabalho, se alguém tem ciúmes da tua posição, essa pessoa vai se separar de ti e vai tentar separar os outros de ti. Pronto, mas estão a compreender? Ou seja, porque é um sentimento faccioso. A palavra faccioso vem de facção. Facção quer dizer separatismo. Eu sou dos amarelos e tu és dos verdes. Não há. Tudo misturado é castanho ou é azul. Somos todos iguais. Estão a perceber? Portanto, não vale a pena andarmos neste sentimento, neste espírito. E se temos que combater. Temos que o combater, porque a bênção não pode chegar à nossa vida se o nosso coração está mais ocupado em questionar porque é que aquele tem e eu não tenho. Aquele tem, nem sabe ler nem escrever e tem tudo. O pastor que tinha a maior igreja de Espanha, há 20 anos atrás, era um velhote que nunca tinha estudado numa escola bíblica. Tinha a 4ª classe, porque lá a escola é igual à nossa. Tinha o 4º ano de ensino primário. E sabem como é que ele recebia as mensagens do Espírito Santo de Deus? Ele sentava-se numa cadeira de baloiço ao pé da lareira, de inverno acesa, de verão apagada, a baloiçar e a dizer, eu estou a aguardar pela tua mensagem para entregar ao teu povo. E só saía dali quando tivesse aquilo que o Senhor pusesse no coração dele. E que vocês o ouvissem falar com uma simplicidade e com um amor, uma presença de Deus maravilhosa, e tinha 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Uma igreja enorme, uma coisa espantosa.
E vocês olhavam para ele e não davam nada para ele. E qual é a nossa tendência, mesmo nós os pastores, mesmo nós os filhos de Deus, às vezes não é bem ele, nem se consegue ter de pé e... Vocês estão a perceber? Só que é isso. É a maneira que o diabo tem de nos enganar. Porque ele vem à nossa mente e diz assim: tu não és mais pequeno que ele. Se tu até sabes mais do que ele, como é que tu só tens 70 pessoas? Se ele tem 2.000. Tu, se pegasses naquilo, fazias crescer aquela igreja para as 5.000 ou 6.000. E qual é o problema? O problema não é o diabo dizer-te isso. O problema é quando tu dizes assim: pois é. Olha. Vocês estão a perceber? E começamos a alimentar esse espírito, esse pensamento, essa ideia, e o diabo vem, e o que acontece sobre nós? Ele deita-nos abaixo. Quando nós menos esperamos, ele põe-nos de joelhos diante dele. Não é diante de Deus. Nós pensamos que estamos diante de Deus. Porque ele disse assim a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que é que ele tentou apelar? Não foi aos reinos deste mundo, foi ao ciúme e à inveja. Lembras-te? Tu despiste tudo o que tu tinhas para vir salvar esta gente que não quer nada contigo. Mas eu devolvo-te tudo. Tudo isto te darei. Só tens é que me adorar. Vocês estão a compreender? É assim que ele apanha a maior parte dos homens de Deus de hoje em dia. A maior parte deles, sabe uma coisa? A maior parte deles, nos anos 80, principalmente os mais antigos, tinham igrejas enormes. É um bonito plano. Plano de esplanada, só falta ter aqui o cafezinho. Igrejas enormes. Entraram nos anos 90 e continuaram a crescer. Depois veio o declínio na virada ou na mudança do século. Porquê que veio o declínio? Porque Deus queria continuar a trabalhar neles e através deles, mas no caráter. Até ali trabalhou o coração, até ali trabalhou os dons, até ali trabalhou o conhecimento bíblico, a humildade. Mas depois, quando eles já tinham tudo, eles queriam mais. E quando nós temos tudo, não temos que querer mais. Temos que pegar em tudo o que temos e entregar-lhe tudo o que temos e devolver-lhe, porque somos mordomos. Nós não somos reis. Nós não somos imperadores. Nós não somos senhores de nada. Ele é que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Faço-me entender, estou-me a fazer compreender. E o problema da maior parte desses foi: eu quero mais. Eu não quero só um avião, quero 2. Eu não quero só um Mercedes, eu quero 10. Eu não quero só 10 fatos no guarda-fatos, eu quero 100. Eu não quero 1 milhão na conta, eu quero 10 milhões na conta. Eu não quero 2.000 pessoas, eu quero ter o país inteiro. Mas Deus nunca entregou nenhum país inteiro a nenhum homem. E o mundo inteiro entregou ao Senhor Santo e Espírito. A terra será cheia da sua glória. Não foi nenhum homem. Essa história do domínio, da conquista, e que vocês estão a perceber, não é? É uma forma de o homem invejar sempre o que os outros têm. O quê? Aquele tem 800 igrejas, eu tenho 600? Não pode ser, eu tenho que ter 800. E como ele sabe que...
Então lá. Foi a tosse que fez isto. E como ele sabe que é errado, o que é que ele faz para trazer a bênção de Deus neste propósito errado? Ele diz assim, não, eu quero 800 igrejas para o Evangelho avançar. Mas eu nunca vi nenhum carro avançar sem motor ou sem rodas. E vou-vos já aqui dizer. E gosto de quem gostar, creia quem quiser crer, aceite quem quiser. Quando nós ouvimos dizer que um suposto pastor, um suposto homem de Deus tem 500, 600 igrejas, garanto-vos, a maior parte não tem motor, ou não tem rodas, ou não tem motorista. Vocês estão a perceber? Eu faço-me entender. Porquê? Porque eu invejo o ciúme, a amarga inveja. Ele não tem 500 ou 600 para o avanço do Evangelho, para o crescimento da igreja, não. Ele tem porque ele quer ser maior do que os outros. E isso está errado. Ele deveria querer ser o menor. Ele deveria querer ser servo, na vez de ser servido. Ele deveria de estar sempre disponível para o seu povo. Mas pastor, como é que se está disponível para tanta gente? Através dos seus pastores. Pastoreando os seus pastores. Estando disponível para os seus pastores, para os seus presbíteros, para as suas famílias, para os seus líderes. Quem é que me está a entender? Eu posso não chegar a todos, mas eu chego aos meus. E eu estou sempre disponível para eles. Seja a que horas for. E não tenho inveja de ninguém, nem dos que se dizem maiores, nem menores, nem dos que se dizem que são amigos deste e daquele. Porque o meu melhor amigo é Jesus Cristo. Não é nenhum advogado, nem nenhum juiz. O meu melhor amigo é Jesus Cristo. E é só esse que me interessa ter. Vocês estão-me a compreender? Então, o episódio que vamos ver é o episódio da vinha de Nabote. A vinha de Nabote tem aqui um pormenor muito interessante. O rei Acabe desejou muito aquela vinha. A vinha ficava ao lado do palácio de Acabe. Imagine vocês. Têm a vossa casa. Com a benção de Deus até têm uma vivenda. E todos os dias, quando vocês saem da vossa casa, em frente tem uma vivenda linda, que vocês olham e dizem assim, aquela que era. Vocês estão a perceber? Todo vivendo podia ser um carro. Vocês saem com o vosso carro e vêem o carro do outro e dizem assim, epá, aquele aqui mesmo. O problema não está em dizer que a vivenda é linda e que vocês até podem dizer, mesmo em casa, eu gostava de um dia que a gente pudesse ter uma vivenda assim. Não tem mal nenhum. Acredita? Não tem. Tem mal é quando começamos a pensar em algum esquema, em algum atalho, para ficar com aquilo. O rei mandou chamar o Nabote. Fez banquete e tudo. Pá, tu és fantástico, pá. Nunca vi um fulano cuidar de uma vinha como tu. Olha, a tua vinha é fantástica, é linda. Quando eu venho ao terraço do meu palácio, está a ver o ridículo? Eu olho para a tua vinha e digo, pá, isto é uma coisa. Quanto é que és pela vinha? E o Nabote disse-lhe, nada, porque eu não te vou vender, rei. Esta vinha está na minha família há gerações. E é a minha herança, é a herança que eu quero dar aos meus. Portanto, eu não te vou vender. E o rei diz, pô, eu acho muito bem a tua herança, mas eu sou o rei, eu quero a vinha. Quando nós já estamos neste patamar, e eu já ouvi esta conversa,
Eu já ouvi esta conversa ser feita comigo e feita com outros. Eu já estive em reuniões e estive em momentos em que ouvi esta conversa. E, inclusivamente, já o fizeram comigo. Vocês estão a compreender? E quando a pessoa, quando eu dizemos não, se a outra pessoa for honesta, diz assim: sim, senhor, acabaste de me fazer ter mais respeito por ti. Porque para ti é mais importante a herança do que o dinheiro. É mais importante os valores, aquilo que representa a vinha, do que toda a riqueza. Que o Senhor te abençoe e tudo o que eu puder fazer para te ajudar, conta comigo. Esta é a resposta que eu daria. Mas qual é a resposta que a Cabo deu e que outros também dão? Sorriem, olham para nós com desprezo e dizem: mas eu é que mando. Mas eu é que sou o pastor. Eu é que sou o rei. Mas eu tenho dinheiro suficiente para comprar isto e 2 vezes e 3 vezes. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Quando nós entramos nesse esquema, nós já estamos em amarga inveja e ciúme. Já não estamos a comprar porque queremos, estamos a comprar porque invejamos. Tem que ser minha. Estás-me a dizer que não? Pois agora é que tem mesmo que ser minha. Vocês estão a perceber? Conta-se a história de um fulano que tinha uma casa ali para as zonas de Torres Vedras. E era um lugarejo, uma aldeiazita com umas vivendas jeitosas, e há um fulano de Lisboa que vai e compra uma das vivendas. E começa a melhorar a vivenda porque tinha algum capital. E a primeira coisa que faz é mandar fazer um poço artesiano. E quando começam a cavar o poço apanha águas vivas. A sonda. Ou seja, havia um veio de água que não era só de água acumulada, mas a água corria. O vizinho da frente, o tal vizinho, o tal fulano que eu falei de início, que já lá vivia, viu o outro a fazer o furo e pensou: isso é uma grande ideia. Como é que eu não pensei nisto antes? Então, deixa o fulano ter o poço, preparar tudo, e chama os fulanos e diz: vocês agora venham fazer um poço aqui. Então, mas e onde é que você quer o poço? Olha, as águas eram vivas ali, não é? Em que sentido? É norte-sul, então vamos fazer o poço a norte. Então, mas isso fica a 100 metros da sua casa. Não, mas eu quero o poço ali. E quando eles começaram a cavar, o cliente pagou. Atingiu o quê? O mesmo veio das águas vivas do outro. O que é que o fulano faz? Pagou, fez o poço. E o outro vizinho, o que é que ficou? Com nada. Porque as águas vivas já passavam poucas para ali. Ficavam todas no poço do outro. O mundo diz: o gajo foi esperto. Mas Jesus diz: tendes amarga inveja e sentimento faccioso. Vocês estão-me a compreender? Esta história é verdadeira. Esta história que eu acabei de vos contar é verdadeira. E aconteceu em Santa Cruz de Torres Vedras. Então, a vinha de Nabote. Versículo 1. Capítulo 21, 1 de Reis 21, versículo 1. Vocês estão a entender? Não estão a apanhar do ar, não? Estão a perceber, não é? Sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jizreelita, ou seja, da mesma terra de Elias também era Jizreelita, já é difícil dizer,
A gente pode dizer que ele era o Nabote do Israelita. Delita. Uma vinha em Jezreel, assim é que é, e estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. A maior parte das vezes, as pessoas que invejam a nossa vida, ou coisas que nós temos na nossa vida, ou pessoas que nós temos na nossa vida, falando a nível ministerial, a igreja que temos, o ministério que temos e as pessoas que temos na nossa igreja. E é por isso que há sempre aqueles telefonemas, não é? Aquele telefonemazinho a dizer: então, não falo contigo desde fevereiro do ano passado. Tu não queres vir cá tocar? Vens aqui à igreja onde eu estou, vens cá tocar comigo, fazemos aqui uma grande festa. Então, mas tu estás a servir nessa igreja? Não, não estou, e o pastor nem quer que eu sirva. Mas vens cá na mesma. Tudo para quê? Para o afastar da igreja onde ele está. Isso é o quê? Exatamente o que Nabote estava a fazer. Vende-me a tua vinha para que me sirva de horta. Eu vou terraplanar isto tudo, vou arrancar isto tudo. Eu vou pôr aqui umas couves, umas cenouras. Como é que chama aquilo que eu detesto? Beterraba. Uns pepinos. Oh, Nabote, já comeste um nabo? Vou plantar ali uns nabos em tua honra, Nabote. Vocês estão a olhar para mim. Exato, não faz sentido nenhum. Fazer de uma vinha uma horta. Ele estava a menosprezar. No entanto, ele estava a agradar-se, porque ele queria aquela vinha. Aquela vinha era boa. E como é que ele tenta fazer o negócio? A dizer: eu dou-te outra, que eu tenho mais vinhas, eu sou o rei, e melhores que esta. Então, se são melhores, por que não ficas com elas? Mas esta está aqui à beirinha da minha casa. Estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Porque a galinha da vizinha é mais gorda que a minha. Versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Portanto, amuou. O drama queen autêntico. Ou seja, Acabe comportou-se mais como uma criança do que como rei. Porquê? Porque teve amarga inveja. Habituado a ter cinza tudo, teve um não de alguém com espinha dorsal e alguém que sabe o que quer e que honrava os princípios do Senhor. Honrava os pais, mas honra o teu pai e a tua mãe, e ser-te-ão acrescentados anos de vida. Não é um dos princípios de honra que o Senhor nos ensina? Lá está. Ele honrava ao Senhor. Até porque não é só honrar os pais. A Bíblia também diz para não desprezarmos a herança. Porque se nós somos a herança de Deus, se nós somos a herança de Jesus, quem somos nós para desprezar a nossa herança? Isso são terrenos que não valem nada. Vai lá atrás deles, porque quem te os deu, quem te os deixou, trabalhou muito para os ter. Mesmo que não os queiras e que venhas a vender, toma posse da tua herança na mesma. O meu pai deixou-me um Citroën das cavalos a cair de podre. Vai repará-lo. Põe-o a andar, põe-o a mexer e depois não queres andar, vende-o. É o carro de sonho do presbítero de Zé Manela. Então, e é um excelente carro, não vira.
Aquilo não é um carro que não capota. 2 cavalos. Com aquela suspensão. Vocês estão a perceber ou não? Portanto, por amor de Deus, vamos lá compreender que isto tem muitos princípios espirituais. Porque alguém melhor do que eu há de vir para o meu lugar. Eu, às vezes, quando ouço esta conversa, às vezes dá-me vontade até de dizer um palavrão e dizer: o melhor para este lugar está aí, és tu. Não vem ninguém melhor para esse lugar. Honra o Senhor nesse lugar. Mas eu não gosto de ser assistente. Honra o Senhor como assistente. Honra o Senhor no som. Honra o Senhor no vídeo, a cantar, a pregar, no grupo familiar, na porta. Eu já fiz estas funções todas. Eu fiz todas as funções da igreja, quer você queira, quer não, quer você creia, quer não. Já fui técnico de som, já estive no vídeo, já estive na porta, já fui da livraria, fui do café, recebi as pessoas, era eu que as sentava no lugar. Eu cantei, fui líder de louvor, só nunca toquei instrumentos, mas como eu tocava muito bem a campainha de casa, eu conto como sendo um instrumento. Fui professor de igreja infantil, fui assistente, fui segurança. Eu fiz tudo o que há para fazer dentro da casa de som. Não dancei, porque eu não gosto de dança na igreja. Mas às vezes, de vez em quando, dá-se umas piruetas. Mas vocês estão a perceber, ou seja, eu já fiz tudo. Portanto, e nunca eu disse assim: não, intercessor, estava-me a esquecer. Liderei muitas vezes a intercessão nas igrejas, nos eventos. Contagem das ofertas. Às vezes as pessoas não gostam. Contar a oferta. Também não é para qualquer um. É uma coisa extremamente espiritual. Porque há alguns que as coisas agarram-se às mãos. Parece que tem cola. Não sei. Não é o caso daqui, graças a Deus, não é? Graças a Deus. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, eu sei que vocês estão a perceber. E ser conselheiro? Durante muito tempo eu não tive função na igreja, eu só aconselhava ao pastor. E essa é uma função que dá muito trabalho, porque depois as pessoas vêm ter connosco e dizem assim: tu estás mais próximo do pastor, fala lá com ele. Estão a perceber? Então, às vezes nós perdemos o tino, perdemos o foco do serviço e esquecemos-nos para quem é que estamos a fazer isto tudo e porquê. E que não temos que invejar, não temos que enciumar, não temos que entrar em guerrinhas. Eu não consigo compreender numa igreja, não é o nosso caso aqui outra vez, que um queira ser maior que o outro. Porque somos todos uma equipa, cada um com a sua função. O meu dedo mindinho nunca me disse que agora queria ser o patrão da mão. Toda a gente sabe que o patrão da mão é o polegar, ele é que manda nisto tudo. Vocês experimentem. Cortem o polegar, não digam que foi eu que disse para fazer. E depois vá lá pegar no martelo. Boa sorte. Seguro no martelo, seguro na serra ou no ferro de soldar. Façam um texto sem o polegar. Boa sorte. Peguem sacos de compras. Mas eu tenho os outros 4 dedos. Pois é, mas falta-lhe este para trazer o equilíbrio. Você experimente. Você sabia que uma pessoa perdendo um dedo do pé, principalmente o grande, cocheia para o resto da vida porque lhe falta equilíbrio? E nós queremos ser maiores uns com os outros. E achamos que somos mais. Não podemos ter amarga inveja, não podemos ter ciúmes, não podemos andar neste espírito, nem andar amoados como amoado, como uma criança, pá. Uma criança mimada, nem parecia que era o rei. Não como mais marisco enquanto ele não me vender a vinha. Só como leitão. Estão a perceber, não é? Olha aqui.
Versículo 5. Porém, vindo a ele Jezabel, que era a mulher, lhe disse: que estás tão desgostoso? E o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha no seu lugar. Porém, ele respondeu: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Deixa estar que eu vou lá falar com ele. E quando alguém nos diz isto não vos preocupa. Não, deixa estar que eu vou lá falar com ele. Eu levo um pau. Parece que é tudo. Vocês estão a perceber? É caprichos. Deus não funciona por capricho. Deus não funciona desta maneira. Deus não aprova estas coisas. Deus não aprova os atalhos que o mundo diz que é a maneira certa de seguir. Seja no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, em qualquer momento e situação que possamos estar. Não tenhas inveja de ninguém. Não tenhas inveja de nada. Ai, mas a casa dele é linda. Epá, dá glórias a Deus, abençoa-o. Eu fiz isto durante anos. Eu ia visitar pastores, amigos, igrejas, e eram todas lindas, arranjadas, todas não sei o quê. E nós estávamos lá, na pontinha, onde o céu era azul. Lembram-se? Antes de ser branco. E o frio era tal que a malta batia com os pés no chão, que era para não ficar em pedra. E eu só pensava assim: oh Senhor, um dia eu vou ter uma coisa muito parecida com esta, de acordo com o teu plano e com a tua vontade. Mas eu abençoava, eu não invejava, nem questionava, nem ficava a pensar: como é que este fulano conseguiu? Tem menos pessoas que eu. E então, o que é que eu tenho a ver com isso? Deus abençoa quem Ele quer. Deus abre as portas para quem Ele quer. Eu comecei por vos dizer que nos anos 80 e 90 Ele fez isso com muitos, mas depois fechou-lhes a porta porque eles não souberam pegar nas coisas e devolver ao rei e dizer: Senhor, é tudo teu, tudo te darei, tudo te entregarei. E é aqui que nós somos derrotados, não é pelo diabo. O diabo só lança a ideia errada. O diabo só faz lembrar aquelas pessoas que gostam muito de mandar a escarreta cá para baixo. Morando lá no último andar, mandam a escarreta cá para baixo. E depois vê o que é que acontece. Porque há de haver alguém cá de estar à janela a ver. E a escarreta vai bater na testa de alguém. E quando olhar para cima, não é a pessoa que a mandou. E é uma guerra. E é uma confusão. Não se pode dizer escarreta. Pronto. Fiquei assustado. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, há pessoas que gostam disto e o diabo adora isto. Lançar a pedrinha na engrenagem. Lançar a confusão para deitar tudo abaixo. Ai, está tudo a andar bem. Ai, estás a ter pessoas. Estás a ter a vida financeira equilibrada. Pois agora vou-te lançar aqui isto. Um sentimento pequenino assim, deste tamanho. Um presente dado a uma pessoa que não é dado a nós também. E é por isso que eu aprendi a viver sem esperar nada. E mesmo assim tenho sido traído, maltratado, vituperado. Traído. Dizem e inventam coisas a meu respeito pelas costas. E vocês não me vêm a defender, pois não? Eu não me vou defender, eu não vou. Acredita quem quer e afasta-se de mim quem acreditar nessas coisas. E se quiser afastar, é bem ido. Porque eu vou continuar. Eu vou prosseguir.
E não vou ter inveja de ninguém. Já houve uma altura em que cheguei a pensar, porquê é que os maus, porquê é que esta malta que não prega a verdade, que não é capaz de ser sinceros para com Deus e para com o povo, parece que têm tudo. Até o dia em que eu percebi que esses são os que, nos anos 80 e 90, tiveram tudo, que perderam tudo no início do século XXI, mas não perderam aquilo que os engoda, que é a riqueza, o poder, os bens materiais. E hoje têm 1/3 daquilo que tiveram e não têm unção, não têm Deus na vida deles, não têm Deus na igreja, mas têm aquilo que precisam, que é o espetáculo, para manter aquilo que querem ter. Então eu não posso ter inveja dessas pessoas. Provavelmente nem estão salvas. Muito provavelmente eu não as vou ver no céu quando um dia eu lá chegar. Vocês estão a compreender? Então não invejes os outros. Mas o carro dele é melhor. É para dar glórias a Deus que o fulano pôde comprar aquele carro. E dá glórias a Deus porque o teu carro é teu. Tem um farolhinho fundido. Camões também só tinha um olho. E não deixou de ser o poeta mais proeminente da língua portuguesa. Foi desterrado para a Índia e o fulano não deixou de escrever e escreveu os Lusíadas, a maior obra, que está ao nível das outras epopeias. São 3 ou 4 ao todo. A obra maior da literatura do mundo. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Mas eu estou aqui por escrito, ninguém me dá valor. Continua, porque Deus te dá valor. Deus te dá valor. Deus não se usa de ti. Deus usa-se de si ou não. Ele fala ao seu coração, Ele dá-lhe sonhos e visões. Você serve a Deus na igreja, é respeitado. Então você tem o Espírito Santo de Deus, que tem mais do que muitos que estão lá fora. Mas ele tem cabelo e eu não. Dá glórias a Deus pela tua careca. Dá glórias a Deus que... mas o meu casaco está surrado nos cotovelos. Dá glórias a Deus que tu ainda tens casaco, porque há muitos que não têm. Os meus sapatos têm buracos na sola. Quão suaves são os pés daqueles que vão e anunciam o Evangelho. Quer dizer que tu não vais sentir falta dos sapatos, se um dia os perderes ainda. E se os perderes, lembra-te que Jesus disse que se eles não te quiserem ouvir, se eles não derem valor àquilo que tu estás a pregar, sacode os pés, não disse sacode os sapatos. Que é sinal que já estavas desgastado e que já tinhas perdido tudo. Só não podes perder a tua comunhão com Deus. Só não podes perder o amor de Deus na tua vida. Não podes perder aquilo que tu sabes que tu tens com Deus e que mais ninguém consegue compreender. E que deita cheiro. E que o Espírito Santo testifica. Porque quando se abre a boca, nós sabemos quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. Quando se abre a boca, a pessoa abre a boca, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está com aquela pessoa. Sim ou não? Quem é que me está a compreender? Isto é que é o mais importante. Não é o dinheiro. Não são as propriedades, nem os carros, nem as casas, nem os aviões, nem os poços de água. Isso são ferramentas que Deus nos dá. A maior parte deles são utilizados para o erro. Mas tu és honesto e és sincero para usar para o Evangelho. Esta semana eu dei uma prova disso. Alguém ficou sem carro, um problema grave, não tem dinheiro para fazer a reparação. Um dia estava um homem caído no chão e Pedro perguntou-lhe: que queres que te faça? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou-te. Foi ou não foi? Levanta-te, ser curado em nome de Jesus. E assim foi. Eu não tenho dinheiro para dar a essa pessoa para reparar o carro. Mas tenho um carro que eu lhe posso emprestar para usar até ter a situação resolvida. E esse carro é da igreja.
Então eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser e tenho que fazer aquilo que eu prego. Porque eu critiquei durante tantos anos gente com bens que não foram capazes de ajudar os seus irmãos em Cristo. Alguém que precisou do avião para uma consulta de oncologia. Como é que se pode dizer não? Saber que há pessoas que precisam de um carro para ir servir a Deus, porque pregam em 13 igrejas por fim de semana, com distâncias de 60, 70 e 80 quilómetros entre elas. E com carros parados na garagem, só para dizer que os tenho. Então eu sou hipócrita. Então não. Eu disse a essa pessoa, não, nós vamos emprestar o carro, sim. Vocês estão-me a compreender? O pastor é muito bom. Não. Sou tão miserável como vocês. Aliás, eu sou muito mais miserável do que vocês. Só que eu sei quem eu tenho dentro de mim. E eu não quero ser como Acabe. Eu não quero. Eu não quero viver uma coisa que eu nunca tive na minha vida, que é ciúme e inveja. Eu não quero roubar pessoas das outras igrejas. Há coisa de 3 semanas, uma moça de uma outra igreja aqui da zona de Benfica a pedir-me ajuda. Em vias de se divorciar. E estava a ser aliciada por um outro fulano. E eu disse-lhe, em primeiro lugar, acho que devias marcar um aconselhamento com o teu pastor. Eu podia lhe dizer, porque ela disse, eu não falei com o meu pastor porque ele também não quer saber. E eu disse, então vem para aqui que eu trato, eu ajudo-te. Muitos fariam isso. Mas eu não, eu disse, não, deves e vais marcar um aconselhamento com o teu pastor. Mas a palavra de Deus diz isto. Essa pessoa, por acaso eu conheço e não é de confiança. Não te metas, não te estragues, não deites abaixo um casamento de 16 anos por causa de um homem que não presta. E dei este conselho. E expliquei porquê. E mostrei pela Bíblia. Pelo menos ninguém pode dizer assim, ele tentou-me levar para a igreja dele. Não, isso nunca aconteceu. Nem vai acontecer. Vocês estão a compreender? Versículo 8. Veja o que é que esta mulher, Jezabel, foi fazer. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e pondo Nabote acima do povo. O que é que isto significa? Pôr o homem acima do povo, em julgamento, em análise. Eu vou-vos mostrar porquê. Versículo 10. E pondo de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, tanto servos de Baal, do Deus a quem ela servia, portanto, sacerdotes de Belial ou de Baal, que foram mentir. Vocês estão a perceber? Estão a ver porque é que estes deuses não têm valor nenhum? Se tu tens que mentir, tu serves a um Deus falso. A pedofilia na religião tradicional.
quando os padres mandavam as crianças se calar, isso é o quê? Eles próprios a trazerem sobre eles o julgamento. Eles são uma religião falsa. Quando o judeu nega que Jesus é o Messias, isso é o quê? Eles estão a mentir, eles sabem perfeitamente o que é. Eles sabem perfeitamente. É como aqueles que dizem que a Terra é plana, quando eles sabem que a Terra é redonda. Mas que estão a manter uma ideia só pela teimosia de, estão a perceber, de combater o sistema. O judeu combate o sistema. Jesus não é o Messias. Estamos a aguardar o Messias. A vinda do Messias. Não. Os padres nunca abusaram sexualmente de ninguém. Não, isso é tudo mentira e confabulação das crianças. E agora também já há dos evangélicos. Já há pastores evangélicos a serem acusados de terem abusado sexualmente de crianças e adolescentes. Eles servem a um Deus falso. Não, eles não servem ao mesmo Deus que tu e eu servimos. Eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, que é o que muitos dizem logo. Então, quantos não dão milhões para a caridade todos os anos? Isso faz deles servos de Deus? Isso faz deles servos de Deus? Não. Digo-vos já aqui que não. Dar dinheiro para a caridade, dar dinheiro para os pobres, não faz de nós servos de Deus. Vocês estão-me a compreender? O que é que faz de mim um servo de Deus? É ser obediente, ser íntegro e ser zeloso pelos princípios da palavra de Deus. Tudo o resto é invenção, confabulação. Vocês estão a perceber o que eu estou a partilhar com vocês ou não? Esta mulher escreveu cartas com mentiras e a instruir os sacerdotes, os anciãos e os nobres das cidades para se virarem contra Nabote. E foi o que fizeram. E chamaram 2 sacerdotes de Baal para testemunhar contra ele. Olhem o versículo 13. Então vieram 2 homens, filhos de Baal, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial ou Baal, é a mesma coisa, é a mesma trampa. Ok? Testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Se calhar nem o conheciam. Nabote não, é o autor dos nabos? Não. Nunca o conheci, não sei quem é. Estamos no 13, não é? Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade. E o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado, Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Ela não entrou em pormenores com o rei. Ela só disse: olha, o Nabote morreu, já podes ficar com a vinha dele. Ela não disse o que é que fez para agradar. Quantas pessoas não fazem isto dentro da casa de Deus? Pastor, eu já resolvi todos os problemas da minha vida, aqui estou eu para servir a Deus. Não, eu já não bebo. Muito. Bebo só pouquinho. Não, eu agora afastei-me das mulheres, eu agora vou procurar só uma de cada vez. Vocês estão a perceber? Parece que eu estou a brincar, mas é para vocês perceberem como é que se engana. E o pastor, se não tiver o Espírito Santo de Deus, ouve aquilo e diz: pá, glória a Deus, para o fulano. E ele diz améns altos, ou fulano ou fulana. E grita, glória a Deus, e é o primeiro a chegar, é o último a sair. Está sempre disponível. Mas no dia em que o pastor lhe disser assim: ok, para tu servires a Deus, então agora tens que estar 9 meses só a ouvir a palavra. Ele vai-se embora. E vai dizer mal de mim.
E vai dizer mal da igreja. E vai voltar para o mundo onde estava. E entra outra vez a palavra de Jesus, que saindo dele os demónios, achando a casa vazia, voltam com ele 7 piores. E fará 7 vezes pior aquilo que fazia. E depois vai dizer assim, isto está-me a acontecer porque aquele pastor não me deu a oportunidade. Malandro. Não, eu quero a vinha, mas ele não me dá. Ele não me vende. Eu até lhe dava uma vinha maior. E esta mulher estragou a vida dele. Estragou a vida da família. Provavelmente a família ficou sem nada. Porque o rei queria aquela vinha. Olha aí. Versículo 16. Sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Ou seja, ele só queria era isto. Como é que chegou lá? Ele não quer saber. Pois é, mas os meios não justificam os fins. E nós temos que saber que Deus tem um caminho para cada um de nós. Sabe o que aconteceu com a nação de Israel? Entrou numa fase de fome seca durante 3 anos e meio. E um confronto com o profeta da época, que era o profeta Elias. E quando nós tentamos combater Deus e a palavra de Deus, Deus vem e combate-nos a nós. E não é bonito. Não é bonito. Estes reis caíram em desgraça. Você depois pode ler em casa o resto dos capítulos. Ensina-nos muito. É que me está a entender. Então, há pessoas que invejam o que tu tens. Tu até podes dizer o mesmo que eu digo, que é, mas porquê que me invejam? O que é que eu tenho de tão especial para me invejarem, para terem ciúmes, para falarem mal de mim, para me criticar, para fazer o que fazem? Queres que eu te responda? Tu tens a luz e eles não têm. Mas são pastores, são filhos de Deus, são homens e mulheres de Deus. Tu tens a luz e eles não têm. Porque quando nós temos a luz e vemos outros com a luz, nós alegramos-nos. Nós alegramos-nos. Quando Maria foi visitar Isabel e ela já ia com a bola dos miúdos dentro da barriga, e a Isabel também já tinha uma bola dentro da barriga, diz que as bolas, quando se viram, pularam de alegria. Primo! Primaço! E isso mostra que não há ciúme. João Batista, que ainda não tinha nome, ainda não sabia que ia ser João Batista, quando olhou, ele podia ter dito, olha lá vem um que diz que é maior que eu. Ainda nem nasceu e já diz que é maior que eu. Olha, e Jesus podia ter dito, olha, lá vem aquele que diz que é o meu antecessor. A voz que proclama no deserto, que se não fosse por ele eu nunca poderia ter vindo. Mas não. Pureza das crianças, bebés na barriga, alegraram-se, pum, um grande salto dentro da barriga. Estão a perceber? É isto que nós temos que ter. Tu tens a luz, vês alguém com luz, louva a Deus. Oh, olha ali um fulano igual a mim. Tu és uma bênção, tu também tens a luz. Qual é a igreja que tu vais? Eu vou à igreja do milagre inútil. Glória a Deus por essa igreja. Que esse milagre passe a ser útil em nome de Jesus. Deus abençoe. Como é que chama o teu pastor? O meu pastor chama-se Luke. Maluco? Deus o faça ação no nome de Jesus. Não é preciso ter inveja. Nem ciúme. Abençoa. E o Senhor
te abençoará. E o Senhor te abençoará. É isto que eu quero partilhar. Muito menos ter inveja ou ciúme para destruir. Não, eu não quero a vinha. Eu quero a vinha, mas é para fazer uma horta. Está ali os coentros, umas salsas, uns baldroegas, fazer umas sopas. Parece que estou a brincar, mas eu estou a falar tão a sério. Porque eu não estou a falar de vinhas, nem de hortas. Também não estou a falar de reis e princesas, nem rainhas. Eu estou a falar de mim e de ti. Então não invejes o que os outros têm. Eles invejam-me a mim. Abençoa-os. Mostra-lhes até, se forem teus amigos, pessoas que estão próximas de ti, mostra-lhes, tu também podes ter isto. Só precisas andar na luz. Porque a luz é para todos quantos creem nele. Isaías 1,19. Se ouvirdes e me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então não precisamos ter inveja. Não precisamos de desejar o que os outros têm, nem enciumar. O pastor só chama o Felizmino e o Ambrósio para falar na igreja. Nunca me dá a mim uma oportunidade. E eu digo-vos, eu até nisso, sabe que eu não tomo a decisão só porque sim, eu tomo a decisão porque o Espírito Santo diz, aquele. Não vale a pena inventar. Eu tenho uma escala e agora vou pôr este e aquele, que eu gosto deles. O outro dá boas ofertas, vou pô-lo a falar de ofertas. Vocês já repararam que eu não faço nada disso? Eu sou exatamente o oposto de muito do que os outros fazem. E eu mesmo assim, eu não os invejo, eu os abençoo e oro para que Deus lhes abra os olhos da mente e do espírito. Porque se formos muitos e andarmos de mãos dadas e mãos juntas, Jesus vem depressa, Jesus vem muito mais depressa. Mas como o corpo de Cristo está fragmentado e não está unido, e enquanto tivermos pastores que rejeitam os próprios filhos, que separam-se das esposas por questões sexuais, isto mexe comigo. Como é que se abandona um casamento de 25 anos por questões sexuais? Devem pensar que são os garanhões de 20 anos. Não, porque quer dizer, para já terem 25 anos de casamento, já têm 50 anos, ou 48, ou 45. Portanto, já não são os garanhões da praça. Já não são os touros cobridores de toda a ganadaria de São Vicente. Estão a perceber? Mas muitos deles ainda acham que são. Porquê? Porque há uma fulana que lhes pisca o olho na reunião, há outra que está a ouvi-la pregar e está. E eles acham-se os maiores. E aí entra a inveja. Olha para a mulher e a mulher olha para ele e, como quem diz, falas bonito, mas tu em casa praticasse o que falas. E depois olha para a outra e a outra está. Inveja, ciúme. Não, isto não é a mulher que Deus tem para mim. Ao fim de 25 anos é que percebeu que não é a mulher que Deus tem para ele. Ao fim de 25 anos é que percebeu que, por uma questão sexual que eu não quero mencionar, porque senão ficavam a saber logo quem era a pessoa, divorciou-se e rejeitou os filhos. Um pôs na rua e ao outro escreveu um e-mail a dizer: não és digno de ser meu filho. E depois há uns que gostariam de ter sido pais, mas não foram. E nem assim eu sou capaz de ter inveja. Eu fico com o meu coração assim. Não se nota. A camisola é nova.
Mas se fosse outra, ficava amarrotada. Eu fico com o meu coração amarrotado a pensar, como é que eu posso ajudar esse jovem? Como é que eu vou chegar a ele? Para lhe mostrar que Deus quer ser o nosso Pai quando os nossos nos abandonam, nos rejeitam. Porque Ele promete, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu não me esquecerei dos meus. Ele não nos rejeita, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele é connosco. Posso ouvir um amém? Então, eu não tenho inveja, eu não tenho. Queres ter 3 aviões, 4 aviões? Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, dá-lhe uma frota de aviões. Pode ser que ele voe daqui para fora, para bem longe. Não estás contente com o teu Mercedes, queres ter 2? Guia-o, Senhor, guia-o. Por essas estradas fora também. Deus o abençoe. Eu não tenho, eu sei que não tenho. Sabe, ouvi dizer, pastor, que há um fulano tal que está a construir uma igreja que é um luxo. É verdade? Oh, glória a Deus, sim, Senhor. Deus o abençoe. Eu estou muito contente com o que o Senhor nos deu. Eu estou muito feliz com aquilo que Deus fez e está a fazer nesta casa. E eu não tenho inveja nenhuma de ninguém. Muito pelo contrário. Agora, se os outros têm, e têm muito mais do que eu, sabe o que é que eu tenho a dizer? É para lamento. A luz, ninguém a pode roubar. A luz, ninguém a pode... Olha, ou tu sabes manejar bem a luz, ou vais passar a vida a fazer sombras chinesas. Portanto, eu prefiro manejar a luz com humildade, com amor, sabendo que não é minha, essa luz vem do Senhor. E eu tenho que ser apenas um mordomo, um servo. E sou usado para pôr essa luz a brilhar bem longe. O farol que se falava há bocadinho. A luz que ilumina as trevas e as faz desvanecer. Posso ouvir, amém? Sombras chinesas não é para mim. Não é para mim, não. Amém? Vamos orar? Às vezes vocês ouvem-me falar aqui na escola bíblica e vocês devem pensar, ele hoje. Paizinho querido, obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, que tu nos tens transportado, nos tens levado, nos tens protegido. Ó Senhor, tu tens fortalecido. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua unção, pela tua compaixão e misericórdia. Não somos mais que ninguém, Senhor. Somos apenas teus servos e é só isso que nós queremos ser. A única coisa que nós verdadeiramente almejamos é ser teus servos, obedecer à tua voz, obedecer à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para a tua eterna glória, em nome de Jesus. Conduz-nos até casa e paz e segurança. Que nós possamos transportar esta paz, esta presença para aqueles que vão estar connosco nestes dias até domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.